Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quando falamos sobre o urânio, estamos lidando com um dos elementos mais poderosos e, ao mesmo tempo, perigosos da natureza. O urânio, com seu símbolo na tabela periódica, é um metal denso, de coloração prateada, que possui propriedades radioativas que mudaram o curso da história humana. Descoberto no final do século XVIII, ganhou importância mundial durante o século XX, quando se tornou a principal fonte de combustível para a geração de energia nuclear e o desenvolvimento de armas nucleares. Seu nome ecoa em laboratórios de pesquisa, em grandes usinas de energia e, infelizmente, nas sombras das guerras que ganharam seu poder destrutivo. O que torna o urânio tão especial é a sua estrutura atômica. Ele tem dois isótopos principais, o urânio 238, que é o mais abundante, e o urânio 235, que, apesar de ser encontrado em menor quantidade, é o mais relevante para a geração de energia nuclear. O urânio 235 é o único isótopo natural capaz de sustentar uma ocorrência de fissão nuclear, um processo no qual o núcleo do átomo é dividido em partes menores, liberando uma quantidade massiva de energia. Essa ocorrência em cadeia é a base do funcionamento de reatores nucleares e armas atômicas, o que coloca o urânio no centro de algumas das inovações e controvérsias mais importantes do século passado. O urânio, no entanto, não é apenas um símbolo de poder, ele também representa riscos significativos. Seus requisitos exigem cuidados extremos, não apenas por serem radioativos, mas porque os resíduos gerados em processos nucleares permanecem perigosos por milhares de anos. As minas de urânio, espalhadas em diversos países, envolvem processos complexos de degradação e refinamento. Uma vez extraído, o urânio passa por um processo de enriquecimento para aumentar a concentração do isótopo U-235, tornando-o utilizável tanto para fins pacíficos, como a geração de eletricidade, quanto para especificamente bélicas. O enriquecimento do urânio é um dos pontos mais críticos da geopolítica moderna, já que pode determinar se um país terá ou não acesso ao potencial de construção de armas nucleares. Mesmo com todos os debates em torno de seu uso, o urânio é necessário para a geração de energia nuclear, uma fonte limpa e de baixa emissão de carbono. Em um mundo cada vez mais preocupado com as mudanças climáticas, o urânio representa uma alternativa energética para substituir os combustíveis fósseis, responsável por grande parte da emissão de gases do efeito estufa. As usinas nucleares produzem energia de forma constante e eficiente, utilizando pequenas quantidades de urânio para gerar grandes quantidades de eletricidade. No entanto, as catástrofes nucleares, como Chernobyl e Fukushima, deixam a sociedade em alerta, lembrando-nos que o uso do urânio também pode trazer consequências devastadoras quando não controlado de forma adequada. Por fim, é fundamental compreender que o urânio é muito mais do que apenas um metal. Ele é uma porta de entrada para a investigação profunda sobre o futuro da energia, a ética da ciência e os limites da tecnologia. Seus benefícios são inegáveis, mas os desafios e riscos associados ao seu uso excluem debates contínuos e regulamentos rigorosos. O urânio, com seu poder de gerar tanto energia quanto destruição, nos obriga a refletir sobre as escolhas que fazemos como sociedade e sobre o preço da inovação tecnológica. Este é apenas o começo de uma discussão que envolve política, ciência, ética e o futuro da humanidade. Quer saber mais sobre as controvérsias em torno da energia nuclear ou sobre como o urânio é extraído e processado? Continue observando e mergulhe nesse universo fascinante que, ao mesmo tempo, ilumina nossas cidades e nos faz lembrar do poder que a natureza esconde em suas profundezas. O urânio não é apenas um metal raro, ele é o protagonista de um dos maiores dilemas da modernidade. Sua descoberta e subsequente uso revolucionaram áreas como a medicina, a energia e a defesa. No entanto, o que pouco sabemos é que o urânio já existia em nossa civilização muito antes de compreendermos seu verdadeiro potencial. Antigamente, ele era usado em pequenas quantidades para a coloração de vidros e cerâmicas, com o brilho vibrante de seu óxido. Somente no século XX, com os avanços científicos, é que sua verdadeira natureza foi revelada, dando início a uma nova era, a era nuclear. A história do urânio está diretamente ligada aos momentos mais críticos da história moderna.
Durante a Segunda Guerra Mundial, foi o urânio que permitiu o desenvolvimento das primeiras bombas atômicas, usadas nos ataques a Hiroshima e Nagasaki, marcando um ponto de virada na humanidade. O que antes era visto como um avanço científico, rapidamente se transformou em uma ameaça, levando o mundo a uma corrida armamentista e ao estabelecimento de acordos internacionais para controlar a especialidade de armas nucleares. Hoje, a Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, é uma das principais organizações que monitoram o uso pacífico do urânio e garantem que os programas nucleares sejam utilizados para gerar energia e não destruição. Nos dias de hoje, o urânio continua sendo essencial para os reatores nucleares em todo o mundo. Países como França, Rússia e Estados Unidos lideram a geração de energia nuclear, com um percentual significativo de sua eletricidade proveniente dessa fonte. A energia nuclear é frequentemente vista como uma solução para a crise climática, uma vez que gera eletricidade em larga escala sem emitir dióxido de carbono, diferentemente das usinas de carvão ou de gás. Contudo, o grande desafio continua sendo o descarte seguro dos resíduos nucleares, que permanecem perigosos por milhares de anos, exigindo armazenamento em locais extremamente controlados. Eventos como Obiu em 1986 e Fukushima em 2011, que deixaram cicatrizes profundas na percepção pública sobre a segurança da energia nuclear. Esses eventos mostraram ao mundo que, por mais avançada que seja a tecnologia, ainda há um risco causado no uso do urânio como combustível nuclear. O controle absoluto sobre esse processo é praticamente impossível, e a natureza imprevisível de eventos naturais, como terremotos e falhas humanas, reforça a necessidade de cuidado extremo e protocolos de segurança altamente rigorosos. Mesmo assim, muitos especialistas acreditam que, com os avanços tecnológicos adequados, a energia nuclear pode ser uma das respostas mais eficientes para mitigar as mudanças climáticas, dado seu baixo impacto ambiental em termos de emissões de gases de efeito estufa. Ainda assim, a discussão em torno do urânio vai além da produção de energia e da questão ambiental. Ele também levanta reflexões éticas importantes. Afinal, a criação de armas nucleares a partir do urânio coloca em risco a própria existência da humanidade. Países que possuem essas armas têm nas mãos um poder inimaginável, capaz de destruir cidades inteiras em questão de segundos. É esse paradoxo que torna o urânio tão fascinante, ao mesmo tempo, tão temido. Ele carrega dentro de si o potencial tanto para o progresso quanto para a aniquilação. Para garantir, o urânio é um elemento que nos obriga a encarar os dois lados da moeda da inovação tecnológica. Ele impulsionou o desenvolvimento de tecnologias capazes de iluminar cidades inteiras, ao mesmo tempo que trouxe à tona o poder destrutivo das armas nucleares. Seu futuro continua incerto, mas uma coisa é clara: o urânio sempre estará no centro de debates sobre como equilibrar o avanço tecnológico com a preservação da vida no planeta. Quer seja como fonte de energia ou como ferramenta de destruição, o urânio nos desafia a sermos mais conscientes e responsáveis com o poder que a ciência nos proporciona. E, assim, enquanto os cientistas continuam a estudar suas propriedades e os governos debatem seu controle, o urânio permanece, literalmente, uma força invisível, mas inegável, moldando o futuro da humanidade. Agora, com esse conhecimento sobre o urânio, você está preparado para refletir sobre as escolhas energéticas do futuro? O que preferimos, o risco de explorar uma fonte de energia potente, porém perigosa, ou a necessidade de encontrar alternativas mais seguras, mas talvez menos eficientes? Isso depende de como a sociedade lidar escolhe com esse elemento incrível e desafiador.